Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com um vídeo trazendo um bate-papo, algo de mulheres para o nosso desenvolvimento, e acredito que seja enriquecedor esses vídeos, porque nós vamos a cada vídeo nos conhecendo melhor, tratando as nossas feridas e saindo desse processo de uma forma diferente. E eu estou com vocês porque eu estou na mesma jornada. Hoje, até mesmo o título do vídeo já está aí, falando sobre culpa, e essa culpa, ela pode ser silenciosa. Talvez nesse vídeo você não se identifique no começo, mas eu vou te explicar que talvez essa culpa esteja aí escondida através de outras atitudes que você toma durante a sua vida e você não sabe exatamente o que seja. E essa culpa, ela pode estar aí escondida e nós temos que tratá-la, né? Até mesmo para que outras pessoas não sejam feridas pelas nossas atitudes, né? Vamos lá? Acredito que nesse primeiro momento, nessa primeira fase do nosso vídeo, é importante falar que existem culpas relacionadas ao passado, relacionadas ao que você já viveu, algo que você fez no passado, que talvez você não contou para ninguém, ou talvez um grupo de pessoas saiba, ou por conta desta culpa, muitas coisas aconteceram na sua vida. E também tem coisas que a gente faz no passado, algo que nem todo mundo sabe, mas que fica ali na sua mente, martelando na sua mente, algo que seja alguma ação que você fez. E isso acontece em vários aspectos da vida. Às vezes você não tem maturidade suficiente, faz coisas erradas, até mesmo acontece pessoas que têm problemas com drogas, ou até mesmo um caso com alguém, enfim, vários N motivos que pode tornar, que várias pessoas têm no seu passado. Mas eu vou falar aqui de uma culpa, que é uma culpa que às vezes acontece e aconteceu comigo e acredito que pode acontecer com outras pessoas também, que é a culpa de uma decisão. Às vezes a nossa vida nós temos que tomar algumas decisões. Às vezes não, né? A maioria das vezes nós temos que tomar decisões. O nosso dia a dia está cheio de possibilidades e nós temos que tomar decisões para seguir em frente, independente do que seja. E esta culpa, ela pode surgir nesta situação. Desde uma decisão errada por uma profissão errada, por um relacionamento, por uma amizade que tornou uma decepção muito grande, você fica com a culpa de ter se doado muito, ou de ter escolhido aquela determinada pessoa, ou de ter feito uma escolha errada na profissão e agora você é formado, você tem anos de carreira e como que isso vai mudar, e essa culpa fica dentro de você, porque tem certas atitudes, eu não vou mentir aqui para vocês, tem certas atitudes que não é fácil consertar. Às vezes nem dá para consertar. No mundo adulto, onde a gente precisa ser mais racional, o consertar alguma decisão errada ocasiona muitos problemas, né? Eu vou dar um exemplo na vida profissional. Eu não posso simplesmente falar que hoje eu não vou ser mais médico porque eu não quero mais isso para minha vida e eu vou ser um jogador de futebol, por exemplo. Divaguei no exemplo, né? Mas enfim, é algo que você estudou, deu o seu melhor naquilo. Você hoje é um profissional. Como que você, de uma forma racional, vai acabar com essa culpa? Não tem como. Você não tem como eliminar isso de você. O que você tem que fazer neste caso em específico é aceitar que você tomou uma decisão e essa decisão teve suas consequências. Você pode fazer uma migração de carreira? Pode, mas você tem que estar consciente de que haverá um processo, tem que ter um planejamento e tem que ter uma consciência de que os resultados vão ser devagar. Talvez os resultados nem apareçam no primeiro momento e você vai ter que dosar as duas profissões. Isso acontece também quando você toma uma decisão por uma amizade.
Às vezes uma amizade de anos que você falou da sua vida inteira para a pessoa, que a pessoa te conhece até do lado do avesso e você teve uma decepção enorme com essa pessoa. Essa culpa fica ali. E essa pessoa talvez pode estar falando de você ou das suas fraquezas, das suas coisas em outras mesas, em outros grupos, e você fica com aquela culpa. Por que que eu fui me entregar tanto? Por que eu fui me entregar tanto nessa amizade? Por que que eu fui tão verdadeira nessa amizade se essa pessoa não foi correta comigo? O que nós temos que entender é que tudo que passou, e eu já venho falando disso há muito tempo, mas é algo que me fez curar de muita coisa. É entender que o que passou nós não temos mais controle. Nós temos controle daqui em diante. Por isso que o autoconhecimento é extremamente importante para você, para sua autoestima e para suas decisões futuras. E partindo desse princípio, que esta culpa ela vai estar na sua vida, em algum momento da sua vida, outros não têm tanta culpa assim, vivem uma vida mais leve, mas nós estamos falando aqui de pessoas que têm um determinado sentimento de culpa, algo que vira e mexe acontece, essa sensação, né, de fraqueza emocional, ou até mesmo uma carga emocional muito grande, que aí você começa a pensar naquilo e você se autocorrói por dentro, porque você fica com esse sentimento, revivendo esse sentimento e falando, e se? E se eu não tivesse tomado essa decisão? E se eu não tivesse escolhido esse cônjuge? E se eu não tivesse escolhido essa profissão? E se eu não tivesse escolhido esse caminho a seguir? E se eu não tivesse ido nessa festa? Ou se eu não tivesse feito essa determinada amizade? Você vai ficar tendo uma lembrança emocional que não vai te levar a nada. E pode até te levar a uma fraqueza emocional muito grande, e isso não conseguir resolver. Além de você não conseguir resolver, você vai estar se ferindo por dentro. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é que você veja, identifique que esse é o processo do autoconhecimento. É você se enxergar sem nenhum tipo de lente, é aquela real, algo que você precisa realmente ver. A sua verdade, a verdade da sua vida, a verdade das suas atitudes, sem filtro, sem nada. Num mundo hoje em que tudo é mascarado, quando você vai fazer um autoconhecimento, você não pode olhar com você com dó, ou com piedade, ou também com muita rigidez, o contrário, né? Com muita rigidez, com muito ódio. Você tem que olhar de uma forma real para a sua vida, para as suas atitudes, para o que você é hoje, e aí sim você identificar o que de fato está te incomodando e aí partir para um tratamento emocional. Começando desse princípio, eu até vou continuar com a minha cola, porque acredito que isso seja muito enriquecedor, acredito que desta forma nós conseguimos seguir alguns tópicos e tentar resolver de uma vez por todas isso dentro do nosso coração, e até mesmo toda vez que eu faço um vídeo, eu faço esse exercício com a minha vida, eu faço esse exercício, e eu já venho fazendo há algum tempo, e isso foi muito bom para mim. Vamos lá. Alguma situação pode ser que eu acredito que esse sentimento é o que mais tem hoje em dia. E ela vem de uma culpa no passado, alguma culpa de uma escolha, alguma culpa de alguma coisa que você fez, algum imóvel que você vendeu e hoje você não tem mais nada, de algum relacionamento que você deixou de ter e hoje você vê que você poderia ter sido mais compreensiva, enfim, são vários motivos. Mas o que ocorre nessa situação? Vem a solidão. Quando vem a solidão ou algum tipo de término na sua vida, de algum relacionamento, ou você se sentir sozinho mesmo, se sentir sem acolhimento das outras pessoas, vem um sentimento que é muito perigoso. E acredito que aí é o mal da sociedade hoje. Muitas pessoas que eu conheço têm esse sentimento, e esse sentimento é um excesso de ego, tá? E ele vem de alguma culpa que você teve,
E a partir desse momento ele desencadeia várias situações. E nessa situação é a vitimização. Você começa a se ver como vítima de tudo. Por quê? Porque você entende que isso é como se fosse uma penitência pelas coisas que você tomou de decisão. E aquilo, ao invés de você olhar a decisão errada que você teve no passado e ver que você não consegue mudar e tentar progredir e tentar entender, você começa a querer ajuda das outras pessoas. E saiba de uma coisa, eu até vou dizer isso, acho que esse é um outro tópico que eu vou fazer algo só sobre vitimização, mas entenda, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada, sua mãe não te deve nada, seu filho não te deve nada, seu esposo não te deve nada. Por quê? Porque se eles dão algo bom para você, você absorve. Se você espera algo bom deles, eles vão fazer por obrigação. Se você exige isso, eles vão fazer por obrigação. E é isso que você quer? Você quer uma atenção de alguém. Você primeiro tem que dar atenção. Se essa pessoa não te retorna com a mesma atenção, você fez a sua parte. Mas não se vitimize por isso. A vitimização, ela pode se tornar uma depressão. Uma depressão em que você não consiga mais sair. Isso é muito sério, é algo alarmante. E isso que acontece em muitas situações na nossa vida. E é natural do ser humano. Não tem como. Você, em algum momento, você vai se sentir vítima. Mas até é interessante falar sobre isso. O autoconhecimento vai fazer com que essas atitudes de vitimismo, pequenas atitudes que você identificar ou até as grandes, né, vai fazer com que você identifique e elimine naquele momento. Porque nós seres humanos temos essa tendência. Não é uma coisa, eu não estou falando isso porque eu sou acima do bem e do mal e não me sinto assim. Eu me sinto assim muitas vezes, eu digo que até mais do que eu gostaria, mas eu tento eliminar esse sentimento. Por quê? Porque ninguém me deve nada. Então, partindo desse princípio, nós temos esse resultado. Essa situação de culpa, ela te retira do ambiente, da convivência com as pessoas, ela te retira desse ambiente leve que as pessoas querem que você seja, uma pessoa leve. Você começa a ser uma pessoa sobrecarregada. Sabe aquele peso emocional que eu falei agora há pouco? Ele começa a ser um peso até nas suas relações. E você começa a ser aquela pessoa que ninguém quer ter por perto, porque é aquela pessoa difícil de lidar. E aí tem pessoas que falam que é sistemática, outra fala, tá se fazendo de vítima, e aquela pessoa começa a se ver sozinha, mas por quê? Porque ela gerou aquilo, entende? Ela gerou aquela situação. E também nós temos outra culpa que, por isso que eu falei para você que eu vou um pouco correr com isso, porque eu quero que vocês entendam que existem vários nuances que a culpa pode estar na sua vida sem você perceber. Outro sentimento que eu sempre trago aqui, porque existem pessoas que têm problemas menores, né? E aí acontece dessa pessoa ter uma situação melhor do que os seus parentes, ou alguém da sua família, ou algum amigo muito querido, e você tem uma situação financeira melhor, você tem alguma amiga que quer muito ter filhos e você se sente culpada por ter 3, 4 filhos, uma amiga que quer muito ter um casamento e você se sente culpada por ser tão feliz no seu casamento, ou você tem uma situação financeira muito boa e você rompeu essa questão de escassez da sua família e você é a única pessoa que tem uma situação boa perante a sua família e você começa a se sentir culpado de estar naquela situação, porque você entende que são pessoas boas e por que não tem? Então você se sente culpado. Às vezes você até se afasta da sua família, você se afasta das pessoas para que você não tenha que ter essa culpa. Só que dentro dessa realidade, o que você tem que transformar é a sua situação em testemunho de vida e motivar as outras pessoas. E quando você não conseguir motivar e quando você não conseguir sentir isso, você sente uma situação que eu posso ajudar a outra pessoa, eu posso fazer melhor. Usando cada fato, como eu falei anteriormente,
É libertador. Quando você começa a entender que você pode, a partir daquele momento, fazer diferente, pensar diferente. Dito isso, nós temos que entender que quando olhamos para a nossa vida como espectadores, nós conseguimos identificar aonde está essa culpa e o que podemos fazer diferente para que os nossos pensamentos sejam construtivos e de uma forma positiva para a nossa vida. Eu digo que essa análise é muito complicada, porque você tem que se desprender de muitas coisas. E só que esse processo de autoconhecimento não é fácil. E se fosse fácil, eu não teria tantas pessoas na internet falando, profissionais da área, tentando decifrar o que fazer com cada realidade de cada pessoa. Então, se você conseguir já romper esse processo, isso vai ficar muito mais fácil. Esse autoconhecimento, quando você começa, não tem como você voltar mais atrás. E é isso que é bom. É um difícil que depois vamos ver as consequências muito positivas na nossa vida, né? E como eu sempre trago um versículo para finalizar essa palavra de algo que eu venho passar aqui para tratarmos juntas nesse processo de autoconhecimento, hoje eu tenho um versículo falando justamente sobre a culpa, porque nós conhecemos, né, nós que somos cristãos, conhecemos essa verdadeira liberdade que nós temos que ter interiormente, porque essa liberdade não veio de nós e nós temos que conquistar, entendeu? Então eu vou passar aqui, é Isaías 53, ele fala assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso quer dizer que nós temos vários versículos sobre esse assunto de cura e de entender que o castigo, o sofrimento, tudo que nós carregamos de culpa, de tristeza no nosso coração, de pesar, nós temos que entender que Deus já fez isso por nós. Ele já pegou todo esse peso e Ele oferece realmente esse bálsamo de paz e de alegria. Essa alegria que excede todo o entendimento. E partindo do princípio que nós temos quem entregar todo esse peso para que Ele nos retorne em paz e alegria interior, essa alegria que a gente não sabe explicar, tudo está dando errado do nosso lado, mas a gente está alegre, a gente está confiante, cheio de fé, é justamente isso. E a nossa jornada de autoconhecimento, eu deixei muito claro, que seria através de uma palavra orientadora, que seria a orientação por Deus. Então, fechando esse capítulo, é justamente isso, é entender que a nossa culpa Ele já levou e que nós temos que nos sentir leves. E a partir do momento que a gente identificar, a gente tentar passar por esse processo de libertação e de descarregar esse fardo emocional que nos prende. Então, finalizo por aqui, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal para me ajudar e curtam esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!